A paz do Senhor, pessoal. Estamos de volta aí para dar continuidade à gravação das nossas aulas de angelologia, tá ok? Estamos estudando agora essa matéria durante esse período. Estamos já caminhando para o encerramento dela, tratando aí sobre o tema da hierarquia celestial. Gravamos a primeira aula, que se estendeu a mais de 1 hora, chegou quase a 2, por isso optamos por dividi-la, né? Então estamos gravando agora a segunda aula no tema da hierarquia celestial na matéria de angelologia, tá ok? Então vamos dar continuidade agora para falarmos um pouco mais acerca desse tema, acerca da hierarquia celestial. Então estávamos vendo aí acerca da possibilidade do conceito de evolução dos anjos, no sentido deles, por mérito, alcançarem a posição que estão ocupando. Então Orígenes, que era da escola de Alexandria, uma escola que dava ênfase na interpretação alegórica dos textos sagrados. Inclusive o livro que eu li de Orígenes aí é tratado sobre os princípios, mas ele também tem um excelente livro, Contra Celso é o nome do livro, Contra Celso. E ele defende o método alegórico de interpretação ao longo dessa apologia que ele faz contra Celso, que era um personagem importante da época, criticou alguns aspectos aí dessa teologia, e Orígenes então faz a apologia, faz a defesa, né? Então vimos aí o parecer de Orígenes, lembrando que em alguns aspectos da teologia de Orígenes existem algumas coisas um tanto controversas, umas coisas a se corrigir. Então não chegamos a dizer que ele não seja de proveito. Eu creio que muito daquilo que ele escreveu é muito proveitoso, é muito inspirador, muito útil. Agora temos que tomar cuidado e analisar acerca do que está tratando e como está tratando do tema, para vermos aí alguma questão que necessariamente tem que ser corrigida. E aí colocamos um contraponto aí com o pastor Severino Pedro, tá ok? O pastor Severino Pedro, um grande teólogo aqui da Assembleia de Deus, e no livro Doutrina dos Anjos, ele na página 25 a 27, o tópico que ele denominou sua categoria, ele discorre acerca dessa possibilidade de evolução ou não, dos anjos se encontrarem insatisfeitos com a posição que ocupam. E o parecer dele é que, na verdade, Deus os criou na posição que ocupam, e por serem seres celestiais, estarem na presença de Deus, eles não sofrem das mesmas insatisfações que os seres humanos naturalmente sofrem ao estarem em situações que eles não entendem adequadas para si. Então buscarem aí ter aquilo que chamam de uma boa ambição, né? Uma ambição no sentido de crescerem ascensionalmente na carreira, chegando até a postos de liderança, ter privilégios, ter uma remuneração maior. Então isso é natural do ser humano, um ser biológico, que está no processo evolutivo, que está melhorando ou em alguns aspectos está piorando. Então tem essa variação de situações. Agora no ser angelical está num ambiente perfeito, não sofre essas variações, e se alegra então por ter sido criado por Deus e desempenha a sua função na qual foi colocado pelo Senhor. Então ele olha de uma forma diferenciada para esse aspecto, e na verdade eu entendo que seja a forma mais apropriada mesmo de entender essa característica dos seres angelicais, dos seres celestiais, tá ok? Temos que sempre fazer essa diferenciação entre o nosso mundo e o mundo dos seres angelicais. Então, eles estão em outra situação, por isso que devem ser entendidos também de acordo com a situação na qual se encontram. Dando continuidade aqui à nossa matéria, nós vamos ver também um pouco acerca do próprio significado. É interessante aqui darmos uma olhada, né, do que os estudiosos dizem acerca da própria palavra, né, a questão etimológica aí da palavra hierarquia. Okay? Então vamos ver aí um pouco acerca do significado da palavra. Após, eu quero trazer um texto de Dionísio Pseudo-Areopagita, tá ok? Como estamos lidando com esse autor? Esse autor, é óbvio, temos que tomar muito cuidado na sua leitura. Temos que estar muito atento às suas afirmativas. Por quê? Não necessariamente ele é plenamente ortodoxo, tá ok? Então é um autor antigo. A gente vai colocar aí mais informações, mas durante a Idade Média ele foi muito utilizado, tá ok? Durante a Idade Média ele foi largamente utilizado por aqueles que pretendiam falar alguma coisa acerca de anjos, acerca da hierarquia celestial. Então foi um autor referencial nessa área.
mas obviamente ele pode ter bebido em outras fontes, umas fontes talvez não tão ortodoxas, e por isso parte disso deve ter entrado aí nas suas afirmações, né, no seu trabalho. Então temos que tomar muito cuidado com aquilo que lemos dele, como entendemos, e fazer uma análise, né, fazer um escrutínio acerca daquilo que ele tem afirmado. Mas muito daquilo que ele contribui foi importante e acredito continua sendo muito importante. Então, primeiro quero trazer aqui acerca do próprio significado da palavra hierarquia, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de R.N. Champlin, agora o volume 3. Já trouxe aí uma contribuição por meio do volume 1, agora o volume 3 de R.N. Champlin. Ok, na página 109, ele vai nos falar aqui acerca de hierarquia. A palavra hierarquia. Veja só o que ele diz, na página 109 da sua enciclopédia, volume 3. Essa palavra vem do grego hieros, sagrado, e arqueis, governar. Isso posto, a significação original da mesma é o governo divino, executado por diversas ordens ascendentes, no sentido popular ou não teológico. A palavra alude a qualquer tipo de governo constituído por várias camadas de autoridade, ou então por alguma série de grupos, classes, famílias, gêneros, espécies ou ordens sistematizadas. Isso é o mais importante aqui das definições, né? Organização, sistematização. De acordo com o uso eclesiástico da palavra, oficiais eclesiásticos, em sucessivas ordens, estão em pauta, quando então se deve passar em uma organização eclesiástica com oficiais superiores e subalternos. É o caso específico da Igreja Católica Romana, cuja hierarquia consiste no Papa, né, então o sistema episcopal, né, adotado aí na Igreja Católica e também na Igreja Anglicana. Então temos um sistema bem hierárquico mesmo, um sistema muito bem definido, né, dentro aí desta ordem. Papa, cardeais, arcebispos, bispos, padres, etc. De acordo com as ordens ascendentes dos universais, concebidas por Platão, onde a bondade é o elemento mais exaltado e mais poderoso. Temos um antigo ensino sobre os poderes hierárquicos. Os sistemas deístas, como o dos gnósticos, separavam Deus da humanidade através de uma quase infindável ordem de seres, poderes celestiais ou angelicais. Aí a gente vai ver um pouco acerca de outros pareceres sobre hierarquias angelicais e vemos como essas outras linhas de pensamento se relacionam com elas, né? Colocando essas ordens hierárquicas como meios de ascender até o Deus que está além do nosso alcance, o Deus que é imanente, né? Então os gnósticos entendiam ter um conhecimento secreto que possibilitava o relacionamento com estas hostes e a ascensão por meio dessas hierarquias, vencendo-as até e caminhando até chegar à presença deste Deus imanente, tá certo? Então eles entendiam que eles poderiam e que eles deveriam ascender por meio dessas hierarquias, se relacionando com elas ou até superando-as. Continuidade aqui. Que atuariam como mediadores, né? Nessa ordem hierárquica eles atendiam como mediadores. Então o relacionamento com este Deus que estava distante deles dava-se por meio do relacionamento com estes seres celestiais. Então eles eram mediadores. Então vemos aí a distorção em relação ao conceito bíblico, onde há um só mediador e esse é o Senhor Jesus Cristo, né? Isso servia a diversas funções. A primeira dessas finalidades era permitir que Deus governasse por delegação. Deus delegava a elas todo o seu governo, eles que se viravam, né, com o governo do universo. Para não ter de se corromper mediante o contato pessoal com a matéria, que eles tinham como sede mesma do mal, ou inerentemente má. Assim, de acordo com a doutrina dos gnósticos, o poder que criou a matéria era um poder subalterno, e não o poder do ser supremo. Esse poder subalterno, por não ser perfeito, teria criado um mundo imperfeito, o que explica a existência do mal neste mundo. Então, o mal seria criado por um demiurgo. Esse demiurgo estava à frente de toda essa ordem hierárquica
e eles impossibilitavam então o contato entre o homem e o Deus verdadeiro. É o Deus que estava por trás de toda esta ordem hierárquica, né, e que havia delegado a eles o poder. Então isso é a mente gnóstica, tá ok? Para deixar claro, isso é a mente gnóstica. Ver o artigo sobre o problema do mal. Nos escritos de Platão, o demiurgo seria esse poder criador intermediário. Em alguns sistemas filosóficos, esse poder era idêntico ao Logos, uma ideia filosófica que transparece no Novo Testamento, mormente nos escritos joaninos. Mas dentro de outros sistemas, o Logos ocupava uma posição superior à de um mero mediador importante. Naturalmente, no Novo Testamento, o Logos, em nossas versões portuguesas, o Verbo, é a própria manifestação de Deus, considerada do ponto de vista da racionalidade encarnada na pessoa de Jesus Cristo. Ver João 1:1-14. E também não há uma série de intermediários entre Deus e o homem, mas um só intermediário, o Deus homem, Jesus Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2:5. Portanto, a ideia católica romana de intermediação de santos e de anjos deriva-se de ideias filosóficas gnósticas e não do Novo Testamento. Aí temos a interferência maléfica que movimentos pagãos, né, gnósticos, interferindo, influenciando parte do pensamento católico, né, através esse contato que houve, né? Então, ao mesmo tempo que a Igreja Católica tornou-se universal, a Igreja Católica Universal Romana, herdeira de toda a cultura romana, que estabeleceu uma ordem, né, nas sociedades que antes eram bárbaras na Europa, passou a fornecer-lhes então uma cultura e cristianizá-las. Esse foi um grande papel desempenhado pela Igreja Católica na cristianização da Europa. Por outro lado, também sofreu a influência de muitos movimentos que estavam presentes, tanto entre os bárbaros, como principalmente da filosofia grega, dos mestres pagãos, né, de muito da cultura romana, que passou a fazer parte da cultura da igreja, né? Então começa a influenciar, e a igreja começa a ceder a algumas dessas influências, e começa então a se poluir, né? Começa então a perder a sua característica de cristianismo, nessa característica raiz de cristianismo, cristianismo primitivo, o cristianismo dos apóstolos, o cristianismo do Senhor Jesus Cristo, das suas palavras, do seu ensinamento, né, da sua lei. Então a igreja começa a se mesclar com algumas influências maléficas que trouxeram aí todo esse vasto, né, vasta quantidade de heresias que agora estão presentes dentro dela, né? Então essa perda dessa pureza, né, do cristianismo puro da antiguidade devido a esta mistura com essas influências maléficas, né? Dentre elas o gnosticismo, que traz essa ideia de mediadores e não do único mediador do Senhor Jesus Cristo. Então coloca aí a mediação de santos, temos até hoje processos de beatificação em andamento, né? Muitos santos, muitos mediadores, e ofuscando então a verdadeira e a única mediação do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não se deve rezar nem a anjos, nem a santos, nem a irmã, né, a Virgem Maria, a irmã Maria, a serva de Deus, que teve um grande papel, desempenhou um grande papel, mas que já terminou o seu trabalho e descansa aí na presença do Senhor, aguardando a ressurreição dos santos. Então ela já fez o que ela tinha que fazer, ela já desempenhou o seu papel, o seu trabalho. Então o único mediador é o Senhor Jesus Cristo. Agora o entendimento errado acerca da mediação dos anjos e da mediação desses que ele chamou santos, né, leva a toda essa hierarquia, toda essa distorção. Nas sociedades humanas, por muitas vezes, as ordens religiosas de sacerdotes operam em favor do governo, formando uma espécie de hierarquia de poder, delegada pela realeza. Isso é copiado, pelo menos em parte, pelo sistema hierárquico católico romano ou ortodoxo, onde os prelados são considerados parte integrante da autoridade constituída. No entanto, o caminho instituído pelo Senhor Jesus determina a separação entre igreja e Estado. É o Senhor Jesus Cristo quem dá esse parecer. Dá a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22:21. Então, esse relacionamento íntimo entre a igreja e o Estado não é recomendada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora, uma coisa interessante que precisamos notar
conforme eu coloquei aí em tela, conforme a R.N. Champlin, o termo hierarquia, dentre as possíveis aplicações, a mais importante está relacionada com a etimologia da palavra e diz respeito ao governo divino, né? Como vemos aí, hieros, e os dois termos, né? Hieros e, para ser preciso, arquem. Hieros e arquem. Então vemos aí hieros relacionado a sagrado e arquem a governo. Então o governo a partir desse pressuposto sagrado, essa autoridade delegada, né? Então, conforme em tela ainda, e diz respeito ao governo divino, assim percebemos que toda a possibilidade de organização e de estruturação na sociedade advém de uma ordem inspirada na suprema organização estabelecida por Deus em seu governo sobre o universo. Assim, toda a forma de desestabilização e destruição da sociedade está relacionada aos poderes malignos, destrutivos, corruptores. Então, o que queremos pontuar nessa questão? É que existe uma inspiração para o governo sistematizado, organizado e justo. Existe uma inspiração que é fornecida pelo governo de Deus sobre o universo. Então, diferentemente da mentalidade gnóstica, Deus não delegou, tá ok? Deus não elegeu um demiurgo para governar sobre a matéria, por ter medo de contato com ela e por estar completamente imanente e reservado a si mesmo no seu espaço inalcançável, inatingível. Não é esse o Deus que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra um Deus que governa efetivamente sobre todo o universo e que interfere nele e que intervém em diversas situações, que está presente a cada momento. Mesmo pequenos e insignificantes como nós somos, Deus está presente na nossa vida a cada momento. Ok? Só não percebe quem não quer perceber. Mas as ações de Deus, a misericórdia de Deus, a sua graça infinita, ok? A sua graça comum, que está repartida aí a todos os homens, ele faz chover sobre o campo do justo e sobre o campo do injusto também. Como o salmista disse, se retiras o teu fôlego, todos morrem. Então Deus está presente em todo o universo. E o seu governo, a sua ordem governamental, a sua hierarquia, tá certo? A sua organização, ela é inspiração para que os homens também sejam construtivos, não destrutivos, para que os homens sejam organizados e não desorganizados, para que sejam justos e não injustos. Então tudo aquilo que é influência benéfica vem da parte de Deus, da sua ordem, do seu governo sobre o universo. É uma inspiração para que o homem também exerça a justiça, para que o homem também estabeleça esta organização que possa proporcionar bem e conforto a todos, tá certo? Todos abrigados dentro dessa grande ordem e protegidos dentro dela, podendo viver, podendo partilhar, podendo construir dentro dessa organização. Então isso é uma inspiração que vem da parte de Deus e deve influenciar o homem dentro dessa ação. Agora, o que acontece? Muitas das vezes, algumas pessoas mal intencionadas, elas pretendem usurpar o poder, ok? Usurpar o poder, se impor no poder, sobre a desculpa, né? O pretexto de que na verdade foi-lhe dado carta branca, foi-lhe dado autoridade para governar sobre tudo a partir de uma pretensa autorização de Deus. A partir de uma pretensa autorização de Deus, como se Deus houvesse lhe dado esse poder absurdo, esse poder absoluto, e ele tivesse poder de vida e morte. Então temos que diferenciar uma coisa são essas pessoas com más intenções, as pessoas que querem usurpar o poder e a pretexto de que são enviados por Deus para isso, a pretexto de que Deus de fato lhes concedeu o poder de vida e de morte, como faziam muitos reis, e como pretendem fazer muitos líderes até na atualidade, inclusive alguns que estabelecem até esse tipo de poder, esse tipo de governo sobre alguns grupos, sobre algumas igrejas. Aí veja David Koresh, né? Veja aí outras situações, não me lembro agora o nome do líder, mas na África também apareceu um desse que levou dezenas, centenas de pessoas à morte a partir das suas promessas de ressurreição na vida eterna, a partir das suas promessas, né? A partir da sua pretensa autoridade cedida pelo próprio Deus, sendo que na verdade estava ludibriando muitas pessoas, estava levando muitas pessoas
incautas, né, debaixo aí desses seus enganos, né, sua falácia. Então, não devemos encarar essa questão da hierarquia celestial como influência para um bom governo humano, como simplesmente uma outorgação da parte de Deus para que um homem se imponha sobre os outros e estabeleça sua vontade e faça do jeito que quiser. Isso aí não, de fato, isso não é o interesse, isso não é um ensinamento bíblico para nós. O que biblicamente temos inclusive o Senhor Jesus Cristo deixa muito claro, que uma coisa é César e o seu governo sobre a sociedade, né? A questão política. E outra coisa é o Senhor Jesus Cristo e o seu reino. O Senhor Jesus Cristo não autorizou que homens se entendam melhores que outros homens. Quando os discípulos disputavam entre si para saber quem era o melhor, ele pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: se vocês não se tornarem como esta criança, não receberem o reino de Deus como esta criança, não podereis entrar. Quem quiser ser o maior, seja vosso servo. Quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servo. Muitas pessoas encaram essa palavra como uma reprimenda, mas na verdade eu encaro ela como um conselho. Você quer de fato ser o maior entre os irmãos? Você quer ter destaque? Você tem, vamos colocar assim, você tem uma ganância boa, né? Você tem uma ambição positiva? Muito bem, seja o servo. Sirva. Você tem muita inteligência? Sirva. Resolva questões. Ajude irmãos com dúvidas. Ensine. Divulgue a palavra de Deus. Você tem um poder de governo. Você entende que sabe governar? Administre para o bem de todos. Né? Distribua, né? Utilize os talentos. Dê espaço para cada um poder servir a Deus da melhor forma como entende que deve servir, como consegue servir. Aplicar o seu talento. Trabalhar para Deus. Existem de fato pessoas levantadas na igreja para governar, mas ela não governa porque ela é melhor que os outros, ela governa porque ela é serva. Ela está ali para servir os demais, proporcionar a todos que possam adorar a Deus em espírito e em verdade. Proporcionar que a igreja possa ter desenvolvimento, crescimento, possa se difundir, possa se expandir. Tá ok? Então, quando você entende que Deus te deu talentos e você pode de fato fazer algo grande, isso não significa que você seja melhor. Isso não significa que você seja maior que os outros, mas sim que na ordem hierárquica estabelecida por Deus, desde o seu governo celestial e o seu governo também sobre a terra, existe só um que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. E você, com os talentos que foi lhe dado, você é servo. Você vai servir melhor. Você vai empregar tudo na obra de Deus. E Deus vai colocar você, talvez, numa posição de liderança sobre os demais. Não porque você seja melhor, mas porque você vai servir melhor. Tá ok? Então você vai ser uma grande ferramenta nas mãos de Deus para servir como líder, para servir como administrador, governante, para servir como ensinador, para servir como um grande pregador, um grande divulgador da mensagem, aquele que traz uma mensagem que possa alegrar o coração de muitas pessoas. Você está servindo, você é o servo deles. Compreendeu? Entendeu? E a pessoa que talvez não tenha tantos talentos, ela será servida por você. Você irá servir a ela para o desenvolvimento desta pessoa. E ela, com aquilo que tem, também vai servir na obra de Deus. Talvez numa posição subalterna, uma posição talvez com não tanto destaque, tá certo? Do seu nome não aparecer, ela não está à frente, não está na mídia, tá ok? Mas ela está servindo ao mesmo Deus. E ela aplicando aquilo que tem, o pequeno talento que tem, se ela aplicar, se ela multiplicar esse talento e chegar perante o Senhor Jesus Cristo, no seu tribunal, no seu bema, e entregar a sua obra, se a obra for aprovada, ela receberá galardão. Então temos que encarar essa questão hierárquica não como uma imposição dos melhores sobre os inferiores, não como um poder que é dado a alguns homens de manipular e de dominar sobre outros, porque o Senhor Jesus Cristo desaprovou totalmente esse tipo de atitude. Na sua igreja, ele é o cabeça. Nós somos parte do corpo. Independente da parte que formos no corpo de Cristo, cada parte do seu corpo é importante. O pé que não aparece, fica enfiado no sapato o dia inteiro, mas ele dá sustentação ao corpo, ele é importante. A mão é importante, os olhos são importantes, a face é importante. Tudo aquilo que constitui o corpo é importante, independentemente da posição que ocupe. E dependendo da posição que ocupe, caso seja liderança, não se engane, não se iluda com essa posição de liderança, porque você foi colocado nela porque você é servo.
E se você é um bom servo, você vai servir a um grande número de pessoas e vai glorificar a Deus por meio do seu serviço. Então, temos que entender, na hierarquia humana, de fato, haverá o estabelecimento de homens com mais capacidade intelectual ou mais força física e por aí vai. Na hierarquia humana haverá essa imposição de uns sobre os outros, mas se ela pelo menos se inspirar na hierarquia celestial, ela estabelecerá a ordem e permitirá que todos possam viver de uma forma tranquila e segura. Na hierarquia eclesiástica, vamos colocar assim, a partir da orientação máxima que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. Todos foram salvos por serem pecadores. Sendo pecadores, foram resgatados pelo Senhor Jesus, foram redimidos, foram justificados e santificados, agora são pertencentes a Ele. E dentro do seu grupo não existe um maior do que o outro. Todos são servos. Os melhores servos vão servir mais e vão servir a todos. Os servos com menor talento e capacidade também vão servir, mesmo na sua posição limitada. Vão empregar o talento que tem, mesmo que tenham um talento só, vão empregar, vão trabalhar na obra de Deus com esse talento e vão receber o prêmio, o galardão por aquilo que fizeram. Tá ok? Então, na ordem do Senhor Jesus Cristo existe um só cabeça, e o cabeça é Ele, o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Agora, dando prosseguimento, como eu falei, eu queria trazer uma contribuição aqui de Dionísio. Então, Dionísio, Pseudo-Areopagita, que falou muito acerca da hierarquia celeste e que foi uma grande referência para muitos outros estudiosos a respeito na Idade Média e que até hoje continua tendo aí continua sendo muito valorizado ainda o conhecimento que ele produziu, tá certo? Então, vou fazer uma leitura aqui no livro de Dionísio Pseudo-Areopagita, a hierarquia celeste, tá ok? Na página 89. Vamos lá na página 89. Eu vou ler até a página 91. Página 89, deixa eu só localizar. 89 até 91 de Dionísio Pseudo-Areopagita. Vamos lá. Capítulo 10. Recapitulação e conclusão a respeito da ordenação das hierarquias angelicais. Veja o que diz. Portanto, chegamos à conclusão de que o grupo mais venerável é o formado pelos espíritos que estão mais próximos de Deus, que são iniciados pelos supremos esplendores recebidos diretamente do princípio e de toda a perfeição, elevando-se até eles sem necessitar de intermediários, obtendo a purificação, a iluminação e a perfeição graças à mais secreta e mais resplandecente luz da divindade. Mais secreta porque é mais intelectual, mais simplificadora e mais unificadora. Mais resplandecente porque a recebem em primeiro lugar, diretamente e da maneira mais completa. Depois dela, e segundo sua capacidade, temos a segunda ordem. Depois dela, e segundo sua capacidade, temos a segunda ordem. E depois da segunda, a terceira. E após a terceira, a nossa própria hierarquia, a humana. Conforme a mesma norma sagrada estabelecida pelo princípio harmonioso de toda a ordenação, em uma harmonia divina, e assim, mediante uma harmonia divina, em uma justa proporção, elas elevam-se uma por meio das outras em direção àquele que é o princípio soberano e a finalidade de toda a bela harmonia. Os espíritos celestes são todos eles portadores de revelações e mensageiros de seus superiores. Então são mensageiros uns aos outros, comunicando a graça de Deus desde a sua origem, desde a sua fonte, no Deus Todo-Poderoso e distribuindo a partir das ordens hierárquicas, chegando até o ser humano. Os primeiros portam a palavra de Deus, seu inspirador, e os outros, na medida de suas forças. Portanto, as palavras daqueles inspirados por Deus, de fato, a harmonia universal e supraessencial exerceu sua providência sobre todos os seres dotados de razão e inteligência, a fim de que eles fossem santamente elevados, e a fim de que cada hierarquia se estabelecesse segundo sua ordem sagrada, e dividiu cada hierarquia, como vimos, em poderes superiores, médios e inferiores. E, ademais, cada uma dessas ordens foi dividida conforme essa mesma harmonia divina. Por isso também nos dizem os escritores sagrados que os santíssimos serafins
trocam clamores mútuos, Isaías 6:3, mostrando assim interpreto eu, que os primeiros transmitem aos que se seguem os conhecimentos que têm de Deus e das coisas divinas. Conviria acrescentar, ademais, que cada inteligência celeste ou humana possui em si mesma faculdades de primeiro, segundo e terceiro grau, correspondentes justamente às 3 ordens de iluminação que são próprias a cada hierarquia, e atravessando esses graus sucessivos que as inteligências participam, conforme sua possibilidade da pureza que excede toda a pureza, da luz superabundante e da perfeição que precede toda a perfeição, pois não existe nada que seja perfeito em si, nem que escape totalmente à necessidade de se aperfeiçoar, exceto aquele que é por essência a perfeição original, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é perfeito, esse perfeito em si mesmo, e que cede a todos. Então, dentro dessa sua ordem hierárquica, dentro dessa sua organização, a perfeição, a luz, a graça, a bondade, tudo aquilo que é comunicado de mensageiro até mensageiro e finalmente distribuído pela graça comum a toda a humanidade. Então vemos a hierarquia, a ordem celestial é algo que inspira e é algo que aponta para a humanidade o que é de fato uma boa organização, o que é de fato um bom governo, um governo justo e um governo que pode construir, um governo que pode estabelecer, firmar, que pode proporcionar um bem-estar a todos aqueles que debaixo dele se encontram, que são importantes cada um dentro da sua área e que podem assim viver de uma forma harmônica. Então vemos aí Dionísio Areopagita, ele olha para toda essa ordem, vê que cada um é importante dentro da sua posição, e que desde aqueles que recebem a glória divina sem intermediação, que estão diante da face do Senhor, do Todo-Poderoso, e que recebem toda essa glória, a recebem, são beneficiados por ela e também comunicam àqueles que vão, assim, de ordem a ordem, comunicá-la, né, e distribuí-la a toda a humanidade. Então vemos que no céu há organização, no céu há uma forma ordeira, no céu há uma forma de respeito à autoridade, né? E esse respeito à autoridade é aquilo que constrói, é aquilo que de fato pode proporcionar bem. Então, sem essa autoridade, há desordem, sem essa organização, há o caos. E dentro do caos, todos serão eliminados, serão destruídos. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, até disse que se uma casa está dividida contra si mesma, não subsistirá. Se Satanás está contra Satanás, o que será feito do seu reino? Então veja que a ordem de Deus ela é tão importante, ela é tão fundamental, né? Ela é tão necessária que até o diabo, mesmo sendo um ser de trevas, um ser que está contra Deus e tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é bênção de Deus, ele está voltado contra isso, mas mesmo assim ele precisou absorver parte da sabedoria de Deus no sentido da organização e precisou criar, né, precisou imitar esta organização dentro das suas próprias fileiras, porque senão não poderia haver este reino diabólico que está atentando aí contra aquilo que é do reino de Deus, mesmo sabendo que sua sentença já foi proferida, a sua condenação está breve, mas enquanto ele existe, mantém esta ordem, e Cristo até diz que os filhos das trevas são mais prudentes em sua ação do que os filhos da luz. Muitas vezes os filhos da luz, confiando, né, nessa glória celestial, nesse poder divino, né, nessa autoridade de Deus, até se relaxam um pouco na sua ação, não são tão efetivos, né, não são tão organizados, às vezes agem até de forma relaxada, enquanto os filhos das trevas, sabendo da sua condenação e que seu tempo é breve, é pouco, eles trabalham de uma forma até um tanto mais organizada, né, para tentar destruir tudo aquilo que é da parte de Deus, né, e levar quantos forem, nem que seja lutando sempre por mais uma alma para tirá-la da presença de Deus e levá-lo na sua condenação. A condenação que foi para ele, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas conseguindo seduzir mais um homem, ele o tira da presença de Deus, e é isso que ele sempre busca. Sempre busca tirar cada vez mais pessoas da presença de Deus. E para assim fazer, ele se organizou. Ele copiou a organização celeste na sua própria
para o seu próprio batalhão, né, para a sua própria organização. Então a gente vai ver daqui a pouco um pouco de demonologia. A gente vai ver que a Bíblia nos dá alguns subsídios, por exemplo, esse que eu citei, para mostrar que o diabo ele procura se organizar na sua ação e trabalhar contra aqueles que são alvo da misericórdia e do amor de Deus, né, tentando levá-los consigo na sua condenação. Então vemos Dionísio, né, como ele trata de uma forma bastante séria essa questão da hierarquia, essa comunicação desde Deus, né, passando aí por todas as hostes, até chegar no governo do universo e o benefício da graça comum para todas as pessoas, e como Deus as governa. Agora, não por delegação, como pensam aí, é o pensamento platônico, o pensamento gnóstico, né, que vai dizer que Deus delegou. Então Deus não delegou. Deus ele governa com mão de ferro. Deus ele governa com o braço estendido, com autoridade. Ele governa pessoalmente o universo. Agora, a hierarquia celestial, os anjos, estão a seu serviço. Estão a seu serviço em diversas funções. Então são seus empregados, vamos colocar assim. São seus servos. Agora, do jeito que os anjos são os servos de Deus, nós também somos servos. Servos de uma categoria e servos de outra categoria. Servos servindo na corte celestial, seres celestiais, seres espirituais, e servos de Deus, né, seres humanos, dentro desse cosmos, né, dentro desse ambiente terrestre. Tá, ok? Representando a majestade divina aqui entre os homens. Né, mostrando a glória de Deus, como o Paulo fala, sendo cartas abertas lidas por todos os homens, mostrando a face de Cristo, mostrando a glória de Deus, tá, ok? Dentro da nossa organização, de uma forma ordeira, de uma forma organizada, né, para que possa tudo ser feito de acordo com a racionalidade, como Paulo fala na carta aos Romanos, oferecer a Deus um culto racional. Então temos aí dentro dessa organização fundamentada na Escritura Sagrada, uma organização que pode de fato exemplificar para o mundo o que é o reino de Deus, porque nós somos o reino de Deus. O reino de Deus está aqui. Onde você está, está o reino de Deus. Está a representatividade do reino de Deus. Então, se nós somos representantes do reino de Deus, é importante sabermos como funciona o reino celeste. Ou seja, a corte celestial, na qual Deus governa com autoridade. E essa mesma autoridade está presente entre nós, sendo Cristo a cabeça de toda essa hierarquia humana. Não é nenhum homem pode se arrogar essa posição de líder, essa posição de mestre. Não tem, vocês não têm mestres, eu sou o vosso mestre, né? Como o Senhor Jesus Cristo disse no seu evangelho. Então, nós que estamos exercendo alguma função de ensino, é tudo debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É como servos. Então, servos que estão ensinando, servos que estão pregando, servos que estão governando, servos que estão administrando o erário, servos que estão administrando a limpeza dos templos, são servos. Todos são servos. O Senhor Jesus Cristo é o mestre. O Senhor Jesus Cristo é o sacerdote. Tá, okay? O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É nessa perspectiva. Se você perder essa perspectiva, você vai se iludir com pensamentos, né, ilusão de poder, e você vai achar que é alguma coisa, quando na verdade tudo que você tem é da parte de Deus. Então, okay? Então temos que sempre nos conscientizar acerca disso. E essa lição acerca da hierarquia nos comunica bastante dessa realidade. Então Dionísio, veja, segundo Dionísio, o pseudo Areopagita, por que pseudo, né? Pseudônimo, por exemplo, um nome falso, né? Falso no sentido de ser um nome de quer preservar o seu nome real, né? E dá um nome, por exemplo, os artistas, né, dão um nome falso, é o nome do personagem, então naquele personagem ele adota aquele nome. Aquilo uma coisa é o personagem, outra coisa é a pessoa. Então o personagem da novela, o personagem do filme tem aquele nome, é o personagem, é o papel que está desempenhando. Inclusive até, se eu não me engano, desculpa se eu me enganar aqui, mas personalidade é máscara, né? Então, diz respeito, por exemplo, aos artistas que usavam aquelas máscaras, né? Inclusive a palavra hipocrisia vem de hipócrita, essa palavra hipocrisia tem essa origem, né, nos hipócritas, que na verdade eram os artistas, né, que encenavam. Então aquela encenação dele não era a realidade, era na verdade um personagem. A máscara, né? Então essa máscara ele colocava e desempenhava o papel de qualquer coisa, desde sacerdote, rei, né? Ladrão, pirata, sei lá, qualquer coisa, um personagem apenas, que não era a sua realidade. Então pseudo Areopagita, porque ele não era de fato aquele Dionísio que ouviu Paulo no Areópago, mas foi-lhe dado esse nome, o Dionísio pseudo Areopagita. Então esse Dionísio, ou nem sabemos se chamava Dionísio, mas foi um importante autor, deixou uma importante obra, e o conteúdo dessa obra é o que interessa.
Então o conteúdo dela tem algo de muito importante, útil, mas também não deve ser encarado como uma obra totalmente ortodoxa. Ela pode ter muito do misticismo da época, então tem que ser lida com cuidado. Então quem prevalece é a escritura. Então lendo-a, vemos se está de acordo, o que não está de acordo com a escritura tem que ser rejeitado. Então, essa confusão sobre Dionísio e Pseudo-Areopagita, né? Aliás, uma importante referência na área de angelologia e mística do cristianismo. Inclusive, tem um livro chamado Teologia Mística, autor de A Hierarquia Celeste e Teologia Mística. Segundo esse autor, basicamente, a hierarquia angelical consiste em entender que cada ser espiritual criado por Deus atende a determinadas funções e que, de acordo com a maior proximidade da luz de Deus, são então mais portadores de luz e perfeição e por isso incumbidos de transmiti-las às classes inferiores. Tá, ok? Então temos aí essa questão da transmissão, né, da glória de Deus, da presença de Deus, né, das misericórdias, das graças de Deus, desde os seres que estão mais próximos dele, estão diante da sua face, né, como os serafins. A gente vai ver aqui acerca dos serafins, dos querubins, anjos, tronos, que vão comunicando então essas ordens até chegar naqueles que comunicam diretamente a nós. Então, comunicando de ordem a ordem, chegando até aqueles que comunicam diretamente a nós, estabelecendo então todo o governo de Deus, toda a hierarquia celestial, toda essa ordem bem estabelecida, por meio da qual Deus governa sobre todo o universo e governa sobre nós. Então, como o governo de Deus é exercido com poder, com autoridade, com organização e com justiça. E como Deus comunica as suas graças a todos nós por meio deste governo. Como isso funciona e como isso prevalecerá e de fato estabelecerá toda a vontade plena e perfeita de Deus sobre o mundo, né? Como nos aponta em Apocalipse. Como ele estabelecerá seu governo, como ele eliminará o mal do mundo, que é a nossa perspectiva, que é a nossa esperança, o nosso futuro, quando Deus de fato, no tempo que ele determinou para si, tá, ok? No tempo de Deus, no tempo Kairos, como ele estabelecerá a justiça sobre todo mundo. Trará juízo sobre aqueles que atentaram contra esta ordem, atentaram contra a perfeição da obra de Deus, estabelecerá juízo e trará a sua ordem, terá o seu governo e estabelecerá a sua perfeita vontade para todos. O governo de Deus que já está exemplificado nessa corte celestial, já está vivenciado na igreja, o reino de Cristo na terra, e de fato se estabelecerá e expandirá para todo o mundo. Okay? Então vemos aí já a importância dessa questão hierárquica. Então outros que discutiram acerca disso, como já havíamos até falado, mas é interessante mencionar aqui de novo, já que estamos falando especificamente de hierarquia, temos autores importantes como Cirilo de Jerusalém, tá, ok? Cirilo de Jerusalém, e depois Gregório Magno, que utiliza-se da obra de Cirilo, então dá a ela respaldo, dá mais relevância aí à obra de Cirilo de Jerusalém. Então Cirilo de Jerusalém e Gregório Magno, interpretando e mesclando 3 textos em que Paulo fala sobre seres angelicais, construíram uma hierarquia dos anjos. Todavia devemos estar cautelosos em relação a essa interpretação, principalmente no que se refere a 2 últimas classes, que mesmo sendo seres espirituais e celestiais, não são anjos. Então temos aí tanto a questão daquilo que já foi abordado em Champlin, essa questão de o termo anjo ser um termo genérico, falando acerca de mensageiros, falando acerca, o malak, o ângelos, malak do grego e o ângelos do grego, falando acerca de mensageiros, tanto celestiais quanto humanos. E principalmente essa questão da aplicação do termo anjo a toda a corte celestial, sendo que aí, de fato, você tem anjos na base que são, sim, mensageiros, e você tem outros que, na verdade, são outros seres celestiais, tanto ligados à glória de Deus apenas, como serafins, quanto ligados à corte de Deus, ao trono de Deus, por exemplo, os querubins. Quando a gente vai ver aqui algumas menções na Escritura sobre o desempenho da sua função, como eles eram aqueles portadores, sustentavam o trono de Deus, guardavam a entrada para o jardim, depois que o homem e a mulher pecaram e foram expulsos, guardavam a entrada para a árvore da vida, ou então estavam diante do trono de Deus, ou então estavam em cima da arca. Então vemos que são seres que, diferentemente dos serafins, que estão muito ligados somente à glória de Deus, estão ligados a mais atuações, mais funções. Quando o próprio Deus se manifesta, estão ali os querubins, em volta dele. Então temos os querubins, temos os anjos trono, que foi visto por João, por exemplo, em Apocalipse, como é um daqueles anciãos que estavam no trono que mostra a João. Então temos aí como a própria visão de Tomás Aquino ligado muito ao juízo de Deus, a comunicação desse juízo,
Temos aí as outras ordens secundárias, a terceira ordem, que está ligada aí já ao governo sobre os anjos, os principados, os arcanjos, né, como até alguns entendem, o arcanjo, que é falar de uma forma mais explícita, os anjos, que são de fato que estão muito mais ligados à atividade aqui na Terra, a comunicação das mensagens de Deus, a proteção, né, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então vemos aí toda essa atuação de cada um dentro daquela função que foi dada por Deus, tá certo? Então por isso que ele coloca aí essa questão de anjo de uma forma mais genérica, né? Porque existem diversos seres com diversas funções dentro aí desse termo, né? Desse termo anjo. Na continuação temos aí os textos que foram então utilizados, né? Então, como eu falei, existem alguns anjos e alguns textos que acerca deles falam de uma forma mais explícita. Mesmo que sobre serafim é falado em um lugar só, mas é dito de uma forma clara o que ele estava fazendo. Sobre querubim é falado de uma forma mais ampla. Sobre anjos trono é mais restrito, né? Falado ali em Apocalipse. Esses seres que foram esses seres que foram localizados por meio desses textos aqui, não é tão claro assim qual o papel que desempenham, mas eles puderam aí construir, né, uma hipótese hierárquica para eles, a partir da própria palavra, o que ela sugere. Acerca do arcanjo Miguel, que fala de uma forma mais explícita também. Acerca do anjo Gabriel, veja, é dito que ele é um anjo, que ele comunica a mensagem da parte de Deus, que ele assiste na presença de Deus. Então temos aí Gabriel e as suas funções, né, aquilo que ele desempenha. Os anjos, de um modo geral, que estão trabalhando aí em comunicação direta com os seres humanos. Então alguns textos são mais explícitos, outros textos não são tão explícitos assim, mas basicamente 1 Coríntios 15, 24, né, conforme já foi lido, aí menciona império, potestade e força. Império, potestade e força. Efésios 1, 21 cita principado, poder, potestade e domínio. Tá ok? Colossenses 1,16 cita tronos, dominações, principados, potestades. Então, a partir dessas nomenclaturas, eles puderam aí, utilizando isso do que significam em si mesmos, né, da sua etimologia, puderam então construir esta ordem hierárquica. E a gente sempre gosta de ressaltar, não esteja tão apegado a essas ordens que eles estabelecem, essa forma como eles qualificam, por quê? Para algumas é mais explícito, para outras não é tão explícito assim. Algumas são construídas a partir de uma inferência. Mas nosso relacionamento com isso é muito mais entender que há uma ordem estabelecida no céu e que há um governo efetivo de Deus, do que ficar muito ligado a saber, será que este é nesse papel mesmo? Será que esta ordem tem só esses seres ou tem mais? Ou será que não é 7? Será que não é 8? Será que não é 10? Ou será que não é menos? Então tem muitas pessoas que vão discutir. Paulo não incentiva esse tipo de discussão. Fala que é uma discussão em torno de sutilezas, e esse tipo de coisa não edifica. E principalmente porque o que interessa de fato para nós é que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então nossa conversa, nosso assunto é com o Senhor Jesus Cristo, e através dele nós temos tudo aquilo que precisamos da parte de Deus. Então a gente não vai mandar em anjo, a gente não vai orar para anjo, a gente não vai pedir alguma coisa para o anjo fazer, e muito menos a gente vai dar ordem em anjo, tá ok? Então, para nós, essa questão dessas ordens é importante saber, mas não é tão relevante assim para a nossa salvação e para o nosso dia a dia. O que temos que saber temos que ter comunhão plena com Deus, e temos que nos comunicar por meio do Senhor Jesus Cristo. Temos que deixar, como Pedro fala, lançando diante dele todas as vossas aflições, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então o Senhor Jesus Cristo é ele que nos atende. Então o que ele vai fazer para nos atender, aí é da soberania dele. Não, eu vou usar o anjo tal. Você vai lá e você vai levar a resposta, como foi para Daniel. Mas o anjo está com dificuldade para chegar por causa dos principados e potestades que estão tentando impedi-lo. Então é Deus mesmo que envia Miguel. Não foi Daniel que pediu para que Miguel fosse lá e resolvesse a coisa. Daniel nem sabia o que estava acontecendo. Daniel estava orando. Daniel estava clamando a Deus para que a profecia que ele localizou em Jeremias, acerca dos 70 anos de cativeiro, de fato tivesse seu efetivo cumprimento. Ou seja, para que o povo estivesse pronto para receber o cumprimento dessa profecia sobre eles. Este era o assunto de Daniel, clamando com Deus. Agora essa balela, essa conversa de mapeamento espiritual, de guerrear diretamente com seres espirituais, de fazer mandingas aí para esses seres acontecer alguma coisa com eles, ou
mapeamento de local, né, a atuação daquelas potestades, daqueles principados, expulsar essas potestades, isso aí é completamente louco, isso é um absurdo, isso é um devaneio, isso não tem fundamentação bíblica. Em momento algum nos é incentivado a guerrear diretamente contra esses seres. Nós temos que estabelecer cada vez mais um estreitamento de relacionamento com Deus, uma comunhão profunda com Deus, para que então possamos ser ferramenta de Deus no desempenho da sua obra, e para que possamos exercer aquilo que Deus quer que de fato nós façamos, é Deus que vai se incumbir, é Deus que vai se responsabilizar, né? Movendo o seu exército celestial da forma como Ele entende que tem que ser movido. Nós não temos que dar ordem naquilo que não é na nossa alçada. Tá ok? Então temos que nos preocupar prioritariamente com a nossa comunhão com Deus. E Deus, a partir de toda a sua ordem angelical, todo o seu exército celestial, ele vai trabalhar em nosso favor. É isso que temos que entender. Então eu coloquei esse quadro aqui a partir dessa questão, dessa análise sobre a importância da hierarquia celestial, né, sobre os elementos, né, aqueles que integram todo esse quadro, né, dessa ordem hierárquica. Lembrando sempre que não é tão fixa assim, algumas são mais explícitas, outras são por inferência, mas colocamos aí então a possibilidade de atuação dessas ordens celestiais, né, no governo de Deus sobre o universo. Então temos aí, num primeiro plano, a glória de Deus, né, o ambiente do trono de Deus. Num segundo plano, o espaço sideral, no qual estão muitos desses seres, né, em atuação. A atmosfera terrestre, onde nós estamos, o nosso mundo, né, o nosso ambiente. E dentro desse ambiente, a massa, né, dos seres humanos que são então alcançados, são beneficiados por Deus, tanto através de uma graça especial para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, como uma graça comum que atinge a todos, a misericórdia de Deus que está derramada sobre todos. Então, a partir dessa perspectiva, temos aí a ordem de atuação, né, como isso vem de escala, desde os seres que estão mais próximos da glória até os seres que estão mais próximos de nós. Aí temos aí o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na glória inatingível, né, conforme é dito aí em Tiago, a luz inacessível, que comunica então da sua glória e todas as suas ordens, e todo o seu poder, e toda a sua misericórdia, né, e toda a sua graça, vai comunicando desde a escala superior, do local onde se encontra, né, completamente santo, completamente puro, completamente imerso na sua glória, uma glória que não pode ser mostrada ao homem no estado em que está atualmente, mas da qual ele participará quando tiver um corpo glorioso, como Cristo ressuscitou, e nós ressuscitaremos e participaremos deste corpo glorioso. Então participaremos desta glória intensa, pura, essa grande majestade, mas que na atualidade, os seres que já desfrutam dela, temos aí a primeira ordem na hierarquia, os serafins, que, como visto pelo próprio Isaías, estavam diante de Deus, diante do trono de Deus, e constantemente clamavam santo, santo, santo. Né? E tomou de uma brasa que estava ali, próximo ao trono de Deus, e com ela tocou na boca do profeta, purificando. Purificação essa que se dará também sobre nós de uma forma plena, quando então poderemos estar como serafins diante da majestade divina. Então temos aí os serafins ligados diretamente a Deus, os querubins ligados diretamente à atuação de Deus direta, às teofanias, a manifestação pessoal de Deus, né, no ambiente terrestre. Quando Deus então se manifesta, em volta deles você vê os querubins no seu trono, né, os querubins zelando pelo lugar onde ele se manifesta. Então temos aí os querubins, componentes da sua corte. Anjos trono, conforme visto por João e mencionado aí por Tomás Aquino, obra contra agentes, como aqueles ligados ao juízo de Deus. Temos a segunda ordem hierárquica, domínio, poder, autoridade. E o que o nome nos sugere é que são seres celestiais dotados por Deus, empregados por Deus no governo. Então temos todos esses seres aí empregados por Deus no governo, a distribuição desta glória que vem da primeira ordem hierárquica e atinge a eles, chega até eles, e então é distribuída na atuação desses seres sobre o governo celestial. Como Deus de fato atua, mesmo que nós não possamos ter a notícia disso por meio da mídia, não possamos ter a notícia disso por meio da história humana, eles não podem visualizar essa atuação de Deus, mas nós sabemos, a partir de toda a história, nós sabemos a partir de todo, como por exemplo, o conteúdo bíblico, como Deus de fato movimentou reinos, como Deus de fato movimentou pessoas, como Deus de fato mudou situações, e de fato criou situações que eram impensáveis, mas que a partir do seu governo, do seu poder,
o seu domínio, foram produzidas, foram mudadas, foram alteradas para que tudo se cumprisse de acordo com o seu plano e projeto. Então temos aí anjos, né, de uma forma genérica, seres celestiais colocados por Deus para atuarem nas suas ordens, fazerem cumprir as suas sentenças e assim governarem sobre a história humana, fazendo com que a vontade de Deus tenha seu total cumprimento. Os planos de Deus de fato se realizem, se concretizem a partir do governo que Deus exerce sobre a humanidade, utilizando-se, por exemplo, das suas ferramentas, desses seres colocados então para essas situações: domínio, poder e autoridade. Inclusive o texto que eu já havia colocado, né, Dionísio, assim dotado dessas qualidades divinas, a ordem média dos espíritos celestes atinge a purificação, a iluminação, a perfeição da forma, graças à iluminações divinas que lhes foram concedidas através da mediação da primeira ordem hierárquica, e por sua vez essa ordem média as comunica à terceira ordem. Temos aqui a terceira ordem dos principados, os arcon, né, o arcontes do grego, ou rosh do hebraico, líder, cabeça, tá ok? Colocados então, inclusive uma sugestão até do pastor Severino Pedro, colocados, por exemplo, como governadores de regiões. Então, governadores de regiões, então ligados a determinada região, preocupados com determinada região celestial, então colocados por Deus para administrar situações dentro dessa região. Como por exemplo, Miguel é muito ligado a Israel, como que um anjo que está ligado, né, aos interesses de Deus sobre esta região. Então, usado por Deus para atuar intensamente nesta região, tá ok? Então, por inferência, podemos entender que há também outros seres relacionados com esse tipo de administração, outros seres ligados a outras regiões. São os países geográficos estabelecidos pelo homem, pela política, pelo governo, com as suas fronteiras. Não estou falando disso. Absolutamente não estou falando disso. Estou falando da administração de Deus sobre determinadas regiões. E, por exemplo, a possibilidade de Deus colocar seres celestiais como responsáveis sobre aquela região. Interessados, né, com interesse específico naquela região, usados, por exemplo, por Deus para interferir em determinada região estabelecida por Deus. Tá, ok? Então é uma possibilidade. Principados, arcanjos, a partir daquele texto de Daniel que fala que Miguel, um dos primeiros príncipes, então a partir disso é uma inferência para se entender que pode haver outros arcanjos, né? Esses primeiros príncipes serem outros arcanjos. Então Miguel seria um dentre eles. Mas como também já afirmei, como a Bíblia fala explicitamente de um arcanjo e lhe dá um nome e lhe dá uma história, uma forma de atuação, eu falo explicitamente sobre um arcanjo, sobre Miguel, mas sabendo que há essa possibilidade de haverem outros arcanjos. E na base, anjos, como já falamos bastante, aqueles que atuam diretamente no contexto, no ambiente humano, comunicando aí toda essa graça, que é recebida e que nos é transmitida. Dando sequência, então vemos aí um pouco agora sobre outras versões de hierarquias angelicais. Então temos aí estas outras construções, né, que falam sobre outras hierarquias e a influência sobre essas outras possibilidades. Temos aí tanto a questão de uma base judaica, né, uma base veterotestamentária, mas influenciada por outras formas de visão, né, um platonismo, absorvido, por exemplo, por Filon de Alexandria. Veja, Filon ligado à escola de Alexandria, né? Então, um platonismo, um gnosticismo, certo? Um certo misticismo que acaba adentrando dentro dessa construção do pensamento judaico e criando esta forma de visão, principalmente na questão do judaísmo ligado muito ao gnosticismo, onde encara esses seres celestiais como uma espécie de hierarquia na qual aquele que pretende chegar à presença de Deus terá que vencer etapas. Então, através de um processo meditativo, a gente vai ver aí em Gerson Scholem, através de um processo meditativo, este homem pode ascender vencendo cada um desses seres nos seus graus, nos seus níveis hierárquicos e chegar até a presença do Todo-Poderoso. Então, essa é uma visão gnóstica. É um gnosticismo mesclado a um judaísmo. Então, o judaísmo fornece aí esses seres, né? Fornece aí essa base bíblica que
menciona, né, que menciona esses seres. E o gnosticismo fornece uma outra forma de leitura sobre esses textos. Então eles releem esses textos veterotestamentários a partir de uma perspectiva gnóstica. Isso acabou criando diversas abordagens dentro dessa questão da hierarquia celestial, tá ok? Vamos então ver aqui um pouco mais acerca disso. Deixa eu só encontrar aqui o texto, mas já vamos então comunicar um pouco acerca dessa hierarquia celestial. Pronto, agora foi. Veja só. Então, só para elucidar um pouco do quadro também. Então temos aí Deus no topo, né? Obviamente. E aí temos esse ser chamado Metatron. Então dentro da mitologia judaica, vamos colocar assim, porque os judeus também têm um forte conteúdo mitológico, que é utilizado até como meio de ensino. Temos a figura de Enoque, tá certo? Que foi levado por Deus, né? Não foi achado entre os homens. E Enoque, dentro dessa mitologia judaica, desempenha um papel muito importante. Então temos tanto Enoque, como vamos ter depois, principalmente a figura de Enoque. Que vai desempenhar um papel muito importante dentro dessa mitologia. Depois Elias também vai desempenhar também um papel muito importante, tá certo? Vai, de fato, construir, muitas histórias vão ser construídas em torno da figura de Elias, principalmente o profeta, né, que virá, o profeta que desempenhará importantes papéis, mas Enoque ligado aí a Metatron. Metatron que foi elevado a Deus à corte celestial, foi colocado como que um anjo acima dos outros. Então temos Metatron, aí outros nomes que não aparecerão nos textos ortodoxos do judaísmo, mas estão presentes na literatura apócrifa. Então temos Micael, Gabriel, são conhecidos, mas Raziel, Tzadikiel, Tzafkiel, Camael, Raniel, Rafael, todos presentes aí no conteúdo apócrifo do Antigo Testamento. E outras figuras ligadas, Argo, né? Castiel, Baltazar, Vigil, também figuras estranhas à ortodoxia bíblica do Antigo Testamento. E aí dentro do contexto bíblico, aquilo que é fornecido pela própria Bíblia, serafins, arcanjos, querubins. Outros seres, Ishins, Hashmalins, Elohims, e aí esse Elohims consta, né, nas leituras sagradas, Ofanins e Malakins. Então temos aí figuras que são mencionadas no texto sagrado e figuras que são fornecidas a partir de conhecimento, né, de literaturas apócrifas. E aí tem essa lista, tem essa outra segunda lista que sugere aí outros personagens, né, oriundos aí de outras tradições, mas basicamente temos uma mescla, né? Temos aí uma miscigenação, uma espécie de uma mistura mesmo entre judaísmo, gnosticismo e até outras tradições que contribuíram para a construção dessa visão tanto mais mística, né, acerca dessa hierarquia celestial. Então eles interpretam aí também essa questão hierárquica de uma forma diferenciada, uma releitura que eles fazem, né, aproveitando muito daquilo que é fornecido pelo Antigo Testamento e misturando com uma forma de uma visão, né, uma forma de leitura dentro desta mente gnóstica, né, dentro dessa mente estranha aí a ortodoxia bíblica. Então vou trazer aqui a contribuição de alguns textos que lidam mais com esta questão mística judaica. Primeiramente, numa enciclopédia, deixa eu pegar ela aqui para fazer essa leitura. Uma enciclopédia judaica de Nathan Alzubel, tá ok? Enciclopédia judaica aqui de Nathan Alzubel, Conhecimento Judaico, volume 1. Conhecimento Judaico, volume 1, página 32. Vou fazer a leitura aqui da página 32 até a página 33. Então, Conhecimento Judaico, volume 1, página 32 até a 33. Veja só o que diz. Em formações militares de hostes e cortes, cada uma das categorias angelicais, Maimônides, o rabino filósofo do século XII, afirmava a existência de 10, tá certo? 10 cortes, né, 10 categorias angelicais. Era dirigida por um arcanjo,
Samael, tá certo? Ou Satã, chefe dos espíritos maus, era o príncipe da morte. Aí, a partir daqui, ó, dessa menção que é feita aqui, dentro dessa mística judaica, temos aí um entendimento de que Deus é o criador não só dos anjos bons, tá ok? E na verdade até cabe uma explicação melhor, porque já foi dito que Deus, a partir dele, tudo foi criado. Então, sem exceção, tudo foi criado. Até aqueles que são demônios na atualidade foram criados por Deus. A diferença qual é? Aqueles que hoje são demônios não foram criados como demônios, a partir do ponto de vista bíblico, tá certo? Não foram criados como demônios, foram criados todos como anjos de Deus, anjos de luz, anjos bons, que estavam na corte de Deus, na corte celestial. Todavia, né, conforme nos é informado pelo Novo Testamento, um terço desses anjos bons se rebelaram contra Deus, constituindo as hostes demoníacas. Então não foram criados demônios, eles se constituíram demônios a partir de uma rebelião. Então eles deturparam a sua posição, eles saíram da sua posição perfeita e eles tornaram-se então demônios. Mas na mentalidade da mística judaica, Deus de fato criou seres angelicais bons e criou demônios. Todos são criados por Deus, mas no sentido de que uns foram criados bons e outros já foram criados maus. E a sua atuação má já foi dotada pelo próprio Deus. Então isso é uma mentalidade mística, tá certo? Dentro do judaísmo. É uma ala mística. Gabriel era o príncipe do fogo. Raabe, o príncipe do mar. E aí temos seres mitológicos aqui também atrelados, né? Do mar, o príncipe de Guerrinom, o purgatório, lugar de fogo. Ridiá, o príncipe da chuva. Lailar, o príncipe da noite e da concepção. Miguel, o príncipe de Israel, isto é, seu guardião e advogado constante perante Deus. Rafael, o príncipe da cura, incumbindo-se de levar até o trono da misericórdia as preces contritas dos homens. Então veja aí a função que Miguel desempenha aqui nesse parecer, não é? Uriel, o príncipe da luz de Deus, isto é, o disseminador da verdade da Torá. O Talmud afirma categoricamente: os nomes dos anjos chegaram a Israel pela Babilônia. Então temos aí o Talmud declarando de onde vem esse conhecimento, né? Fruto aí de muito daquilo que a mística presente na Babilônia exerceu de influência sobre esse pensamento judaico da época, né? Durante os últimos e tumultuados séculos que antecederam a destruição do templo, quando o pensamento religioso foi tomado por um delírio de expectativa messiânica e de visões apocalípticas, o número e variedade de anjos se multiplicaram. Então, a influência aí, esses pensadores sofreram forte influência do meio para construírem esse ponto de vista acerca dessa concepção mística da hierarquia e do papel dos anjos, tá ok? De maneira fantástica. Dessa forma, desta época em diante, passaram a ser cuidadosamente arregimentados em categorias segundo sua importância e função. Em primeiro lugar, vinham os ilustres anjos da presença, que cercavam Deus como se fossem cortesãos reais. Vinham depois os anjos da santificação, pois a santidade era talvez o principal atributo ético de Deus. Havia também os anjos da destruição, que executavam as severas sentenças de Deus contra os malvados. Mas é difícil diferenciar uma espécie de anjo de outra. Querubim, serafim, shaiot, criaturas vivas, interessante, né? Orfanim, ou as rodas. Então temos ali aquilo que lemos como querubins transformados naquele aspecto, né? As rodas, portadores de diferentes cabeças, né? De diferentes aspectos. Então eles fazem uma separação, lidando com aquelas rodas que se manifestaram como se fossem mesmo seres, rodas cheias de olhos. Então aquelas rodas são outra categoria de seres, são chamados orfanins, tá ok? E aí temos os orfanins e os querubins relacionados àquela visão. Uma inovação do profeta Ezequiel. Então não houve outro lugar onde víssemos, né, esse tipo de ser, mas apenas naquela revelação de Ezequiel. Isso não é um grande problema, porque também não vemos serafim em outro lugar, mas naquela visão de Isaías. E Arelim, termo obscuro, então não dá aqui uma especificação melhor. Dizia-se que Deus estava circundado pelas hostes, adoradores de querubins,
sentado em seu trono de glória no sétimo céu. Esta imagem traz imediatamente à mente os atendentes divinos, as deidades menores da mitologia grega que eram descritas como cortesãos e que cercavam os deuses e deusas mais importantes, obedecendo-lhes todas as ordens. O visionário Enoque, tá certo? Enoque, do século I da era cristã, descreveu com exaltado arroubo uma testemunha ocular a seguinte cena: escutai-me, eu vi uma luz muito grande, todas as hostes flamejantes de arcanjos e dos poderes incorpóreos e dos senhores e dos príncipes e dos domínios, querubins, serafins, tronos e a observação dos múltiplos olhos, ofanins. 10 hostes de anjos segundo sua categoria. Dia e noite, sem cessar, eles cantam: sagrado, sagrado, sagrado. É o Senhor, é o Senhor das hostes de anjos, né? Céus e terra estão cheios da tua glória. Então temos aí essa leitura que nos comunica aí já parte daquilo que é o entendimento judaico acerca dessas categorias angelicais. Essa menção aos 7 céus como sendo cada anjo desse, né, cada ser celestial ocupando então um determinado céu, né, sendo responsável por este céu. Então este empilhamento de seres, né, dentro dessa hierarquia é também necessariamente para eles uma divisão para o céu. Então temos cada divisão desta, né, cada ser desse ocupando um céu, e o topo disso é o trono de Deus, a glória de Deus, a glória inacessível, onde está o Senhor, sendo então protegido, vamos colocar assim, né, sendo então guardado por essas diferentes hostes celestiais. Então essa é uma visão mais gnóstica da coisa. Por isso que, vez ou outra, alguém chega para aí, o sétimo céu, não sei o que e tal, mas na verdade a origem é esta visão gnóstica em relação aos seres celestiais. Geralmente o que eu afirmo é que há os 3 céus: o céu atmosférico, que está acima da nossa cabeça; o céu sideral, que é este espaço que não conhecemos o tamanho, né, que não podemos mensurar e que está fora da nossa atmosfera. E o céu celestial é um ambiente espiritual, não alcançável por meio de aparelhos humanos, mas é um céu, um ambiente de Deus, um ambiente espiritual. Agora, se nesse céu há subdivisões, não é dito especificamente, não. É dito por meio dessa influência babilônica, como dito aqui pelo autor, Nathan Alzubel, né? Então é uma influência babilônica sobre a teologia judaica. É uma influência externa, tá ok? Então pode dizer, há 7 céus, há 7 subdivisões. Tudo bem, a pessoa pode até achar que isso é interessante, mas como fundamentar na Bíblia Sagrada? Como trazer um elemento bíblico ortodoxo que possa aferir verdade a essa declaração, tá ok? Essa é a questão. Então, o terceiro céu, o céu espiritual, é o céu onde está o trono de Deus, estão as hierarquias celestiais, onde Deus talvez até tenha subdividido, mas nós não fomos informados pela Bíblia Sagrada acerca disso. Então não há como bater o martelo e dizer, não, de fato é assim, está aqui, está referenciado por um texto bíblico. Não há como. Então a gente prefere caminhar por caminhos mais seguros dentro da ortodoxia bíblica. Tá ok? Outra leitura que eu quero trazer aqui de contribuição acerca do pensamento judaico influenciado pela mente babilônica e pela mente gnóstica, o pensamento grego, platônico, é o livro Filosofia Judaica em Diálogo. Filosofia Judaica em Diálogo. Vou ler aqui a página 108. Então, o livro Filosofia Judaica em Diálogo, página 108, que diz: e nesses 9 cantos que entronamos ao trono da glória, a inteligência e a alma, bem como o local das almas dos puros e as criaturas celestes, a glória de Deus que acompanha o trono na linguagem dos visionários da Merkabah, o trono carro, que foi visto ali por Ezequiel no seu livro, né? Ele relata ali no seu livro a visão acerca da Merkabah, acerca do carro trono, onde estavam ali os querubins e, segundo essa teologia, essa mística judaica, estavam os ofanins, né, as rodas com olhos. Então a Merkabah refere-se ao conjunto das criaturas celestiais, dentre essas criaturas angélicas, aquelas às quais Ibn Gabirol, um grande sábio, né, um grande místico aí do judaísmo, confere maior destaque. São os serafins, que embora não estejam presentes na visão de Ezequiel, estão em Isaías, né, nem em qualquer outra passagem bíblica aparecem nas visões de Isaías e apresentam-se integrados às demais criaturas angélicas em outros textos apócrifos
de bastante antiguidade, como o livro de Enoque. Então, muito da base dessa mística e desse pensamento que é colocado, dessas outras leituras, essas outras visões acerca da hierarquia e da função dos anjos e da distribuição dos locais celestiais, é tirado de Enoque. Enoque tem algumas coisas até úteis dentro dele, mencionado até por Judas na sua carta, né? Da mesma forma como Paulo menciona um autor pagão na sua pregação no Areópago. Então existem coisas úteis até dentro do paganismo, alguma coisa que pode ser usado para exemplificar, para estabelecer uma ponte de diálogo, mas não necessariamente torna essa leitura ortodoxa ou doutrinária, tá ok? Então não estou no dogmático, ele simplesmente é uma leitura útil, verdade? Tem que ser utilizado com cuidado, algum trecho específico, não a totalidade da obra. Por essa explanação, acreditamos que a primeira parte do poema Keter Malkut parece ser efetivamente uma contraparte místico-religiosa ao Fons Vitae. Da passagem sobre o trono, aparentemente sem conexão com o restante da metafísica, já trouxemos que a matéria é o trono da glória e sobre ela se assenta a vontade. A inteligência é o lugar oculto do trono. Por sua matéria ser a matéria primeira e universal, e ao mesmo tempo o limite até onde o homem pode chegar em seu retorno, e entre a inteligência e a alma estende-se as legiões angélicas que povoam o mundo da Merkabah. A associação entre a metafísica e a angelologia não é única em Ibn Gabirol. Também um claro precedente em Filon, por exemplo, na passagem que apresenta a exegese dos dois querubins com as espadas flamejantes do paraíso, na qual os querubins são duas potências e a espada deles é o Logos. Temos, portanto, tanto na teoria emanacionista da matéria, inteligência e alma no Fons Vitae, quanto nos cantos 24 a 32 do Keter Malkut, descrições alegóricas paralelas em linguagens diferentes, em que o trono e a esfera da inteligência correspondem ao mundo de Beriah. Temos aí essa leitura, né, que fizemos aí, mostrando, nos apresentando um pouco acerca do pensamento desses grandes místicos do judaísmo, e vemos como eles, influenciados, né, por essa gnose e esse pensamento platônico, eles começaram a interpretar essa questão dessa hierarquia celestial e essas descrições que são feitas, por exemplo, pelos visionários, né, pelos profetas, com uma revelação de que o céu está dividido entre esses seres, né, esses seres ocupam diversas esferas de atuação, e que cabe então ao homem, cabe então ao sábio, né, cabe então ao meditativo, que por meio desses profundos processos meditativos, cânticos, sacrifícios, ele possa ir então se relacionando, adentrando essas esferas celestiais, relacionando-se com esses seres, ou até vencendo, né, eliminando, vamos dizer assim, não eliminando, mas vencendo mesmo, ultrapassando a barreira que é colocada por esses seres. Então ele vai de céu em céu ascendendo num processo meditativo até que possa retornar à fonte. Okay? Então ele pretende retornar à fonte, que é Deus, por meio desses processos meditativos, por meio de encantamentos mágicos, palavras, recitação de algumas fórmulas sagradas. Ele vai recitando essas fórmulas, ele vai decorando, aprendendo, meditando sobre elas, recitando elas de acordo com o momento e assim ultrapassando esses níveis celestiais até chegar à fonte, que é Deus. Então vemos aí uma gnose que foi embebida aí da tradição judaica, né? Então é uma mistura extremamente perigosa. Esse tipo de mentalidade, ela não está presente totalmente, mas alguma parte dela pode ser reproduzida, né? Pode ser reproduzida aí dentro do mapeamento celestial, porque afinal de contas existem muitas pessoas que saíram da ortodoxia faz muito tempo e que eles pensam ter poder sobre as hostes celestiais e pensam também ter força, autoridade para combater alguns seres demoníacos diretamente, sem depender aí, sem estarem sujeitos à palavra de Deus, né? Mas simplesmente porque entendem-se que se tornaram seres autopoderosos, né? Seres que têm poder em si mesmo. Pensam então que são semideuses. Essa visão de que são semideuses foi dada
a partir de uma interpretação incorreta acerca daquilo que a Bíblia diz da nossa filiação divina. Nós somos filhos de Deus por adoção. Jesus é filho de Deus por geração. Ele é o único gerado. Então, de fato, ele tem esse poder e autoridade sobre todos os seres. Mas nós temos poder em Cristo. Então, nós temos que estar sempre em Cristo. Cristo tem que estar à frente. Cristo tem que ser glorificado por meio da nossa vida. E é Ele quem, governa, né? Ele quem ordena sobre todos esses seres celestiais. Inclusive até para expulsar um demônio, expulsar uma ação demoníaca, uma possessão demoníaca sobre uma pessoa, é através de Cristo que assim fazemos. Cristo nos dá poder no seu nome. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, esse demônio sai. Tá, ok? Esta visão distorcida do nosso meio, que fez as pessoas se entenderem semideuses, entender que governam sobre as hostes celestiais, de certa forma é um pouco da doença que pegou aqui esses místicos judaicos, né, que estavam misturando gnosticismo, paganismo, né, mitologia babilônica, com alguns preceitos bíblicos veterotestamentários, e compuseram assim essa visão distorcida acerca das hierarquias e da forma como então pretendiam se relacionar com elas. E criou todo esse pensamento de que através desses processos meditativos, desses encantamentos mágicos, poderiam então vencer essas hostes, né, e no processo de ascensão. Então, passando aqui esse conteúdo, um outro que eu quero trazer, uma outra contribuição também muito importante, é desse livro aqui de filosofia, Gerson Scholem, A Mística Judaica. Gerson Scholem, A Mística Judaica, na página 50 e 51, veja o que diz. Esta ascensão mística é sempre precedida por práticas ascéticas. Veja só as práticas que eles adotavam então nesse processo, né? Cuja duração é, em alguns casos, de 12 dias, em outros de 40. Um relato dessas práticas foi fornecido por volta de 1000 d.C. por Rai Ben Sherira, chefe de uma academia babilônica. Segundo ele, muitos sábios foram da opinião de que aquele que se distingue por muitas qualidades descritas nos livros e que tem o desejo de contemplar a Merkabah, o trono-carro de Deus, e os palácios dos anjos nas alturas, veja, as esferas celestiais, né? Aquilo que é dito acerca dos diversos céus, né? Os 7 céus em algum momento. Precisa seguir um certo procedimento, deve jejuar alguns dias, pôr a cabeça entre os joelhos e recitar muitos hinos e canções, cujos textos provêm da tradição. Então ele percebe o interior e as câmaras, como se visse os 7 palácios com seus próprios olhos, e é como se penetrasse num palácio atrás do outro e visse o que eles contêm. A postura corporal típica desses ascetas é a mesma de Elias em sua oração no Monte Carmelo. É uma atitude de profundo desligamento de si, que, a julgar por certos paralelos etnológicos, pode induzir a autossugestão pré-hipnótica, conforme Denis dá uma descrição bastante parecida de uma sonâmbula chinesa no ato de conjurar os espíritos dos mortos. Ela senta-se numa cadeira baixa e inclina-se para a frente, de modo a tocar a cabeça nos joelhos. Então, em voz profunda e compassada, repete 3 vezes um exorcismo, e uma certa mudança parece acontecer com ela. Também no Talmud, esta postura é descrita como típica do autodesligamento de certo Hanina ben Dossa, absorto na prece, ou de um penitente que se entrega a Deus. Finalmente, após tais preparações, em um estado de êxtase, o adepto inicia sua jornada. As grandes Rehalot não descrevem os detalhes de sua ascensão através dos 7 céus. Veja aí a presença dos 7 céus. Mas descrevem sua viagem pelos 7 palácios do céu superior, o lugar dos governantes gnósticos, arcontes, das 7 esferas planetárias que se opõem à libertação da alma de sua servidão terrena e cuja resistência a alma precisa dominar. Veja aí o processo de dominação sobre essas esferas celestiais que pretendem manter o homem no seu mundo. Eles querem ascender até o mundo de Deus, então eles precisam vencer estas
essas forças, nesses governos. É tomado nesse gnosticismo judaizado e monoteísta pelas hostes dos guardiões das portas, postados à direita e à esquerda na entrada do átrio celeste, através do qual a alma precisa passar em sua ascensão. Em ambos os casos, a alma necessita de um passe para poder continuar sua jornada sem perigo. Esse sinete mágico, feito de um nome secreto, existe muito isso dentro desse judaísmo místico, acerca de nomes secretos, acerca de pronunciamentos mágicos, tá ok? Que coloca os anjos e demônios, veja aqui, anjos e demônios, hostis em fuga. Cada novo estágio da ascensão requer um novo sinete, com o qual o vigente lacra a si mesmo, né? Protege-se, para que, citando um fragmento, ele não seja arrastado para o fogo ou para as chamas, para o vórtice e a tempestade que estão ao seu redor. Ó tu, terrível e sublime, as grandes Rehalot preservaram uma descrição extremamente pedante ao passe junto aos guardiões da porta. Todos os sinetes e nomes secretos são derivados da própria Merkabah, onde permanecem como pilares de fogo em volta do trono chamejante do Criador. Então vemos aí a mentalidade, né, que foi comunicada por esses místicos judeus. A questão dos 7 céus, a questão dos nomes sagrados, nomes secretos, dos pronunciamentos místicos, a questão dessa forma de autoindução, essa auto-hipnose. Tem muita gente praticando auto-hipnose também dentro dos meios evangélicos, tá ok? Então muito daquilo que se entende como poder de Deus é na verdade autossugestão. Principalmente porque você não vê os resultados. Onde está o avivamento? Onde está a mudança de vidas? Onde está a proclamação do evangelho? Onde está a transformação da sociedade? Há simplesmente um frenesi. E esse frenesi, muitas das vezes, autoinduzido. Autoinduzido por músicas, por frases de efeitos e por movimentos corporais. Então é muito frenesi e pouco resultado. Tá, okay? E isso já foi visto. Então isso já foi visto em outros ambientes. Por exemplo, nesse ambiente gnóstico judaico. Tá, okay? Essa mistura aí, esse sincretismo entre judaísmo e gnosticismo. E acrescido aí de tradições pagãs babilônicas. Tá, okay? Veio a trazer esse tipo de concepção, esta forma de se relacionar com seres celestiais. De uma forma completamente equivocada. Então o asceta faz essa autoindução, essa auto-hipnose e acredita estar, por meio dessas palavras sagradas, né, por meio desse processo meditativo, está adentrando aos palácios, está atravessando os portais, dominando sobre anjos e demônios e chegando então até a presença de Deus através do seu próprio saber, né? Tudo aquilo que o gnóstico pretendia. Então, temos aí uma distorção da realidade bíblica, tá ok? Fortemente influenciados pelo gnosticismo, o judaísmo desenvolveu uma teologia mística, judaísmo não ortodoxo, tá ok? Uma teologia mística denominada Kabbalah, por meio da qual afirma a existência de muitos outros anjos, além dos já conhecidos na teologia, né, no cristianismo, no judaísmo. Todo um processo de ascensão por meio de meditações e comunicação com esses seres. Então tem aí o interesse deles é ascender até a presença de Deus por meio do seu próprio conhecimento, do seu próprio saber. Ele está se auto-salvando, tá ok? Então temos aí toda essa distorção e o prejuízo que ela causou. Na continuidade, vemos que, como já foi visto até esse quadro em outro momento, existe aí toda uma mistificação agora em torno dos anjos e uma mistura, agora um sincretismo com os movimentos Nova Era. Então os movimentos Nova Era pegaram o conteúdo bíblico que havia sobre anjos, pegaram aquilo que os místicos gnósticos já diziam sobre os anjos e misturaram aí com outras crenças, outros pontos de vista, né? E tudo isso foi reaproveitado também, pegando um pouco do catolicismo, na questão da reza aos intermediários, da reza aos santos e a reza aos anjos, e criou-se então todo esse ritual, né? Toda essa ritualística, todo esse pensamento místico acerca dos anjos. E aí multiplicaram-se então, se os gnósticos já haviam multiplicado a quantidade, os nomes de anjos, nesse movimento Nova Era então a coisa tem uma explosão. Veja, só aqui temos 72. Um anjo para cada dia. Verruiá, Geliel, Citael, Elemiá, Machiar, Lelahel, Acaiar, Carratel e por aí vai. Não vale a pena ler todos, né?
Temos aí no 67, ó, Elisel, Raburriá, Rochel, Jabamiar, Raiael, Mumiar, cada um para um dia do ano. Então nesse dia do ano você reza para este anjo e obtém aí algum benefício. Então temos aí o que eles entendem, né? O que eles têm entendido aí acerca da angelologia. Tá ok? Então isso aqui também já foi mencionado, né? Conforme a página anterior. Isso aqui também já foi visto acerca dessa mistificação acerca dos anjos. E próximo vamos ver especificamente aqui o que podemos transmitir a partir do conteúdo bíblico acerca dos anjos mesmo, dos anjos em si. Ok? Vamos ver um pouquinho aqui acerca do que a Bíblia diz sobre cada um desses anjos. A paz do Senhor, muito obrigado. Se gostou, curte o vídeo, compartilha, inscreva-se no canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.